Vamos lá, girando ainda no Congresso Nacional, a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ da Câmara, deu aval à continuidade da tramitação da proposta de reforma tributária. O papel da CCJ é analisar a chamada admissibilidade, ou seja, se o texto está de acordo conforme os parâmetros da Constituição. Agora, uma vez que o parecer do deputado João Roma, do PRB da Bahia, teve aval, foi considerado positivo, segue para uma comissão especial, essa sim destinada a analisar o seu conteúdo, o mérito da proposta, e se passar por lá, chegará ao plenário. Rapidamente, a proposta em andamento institui o imposto sobre operações com bens e serviços, ou seja, aglutina 5 tributos, 3 federais, IPI, PIS e COFINS, 1 estadual, o ICMS, e 1 municipal, o ISS. Todos eles, importante esse detalhe, incidem sobre o consumo. Esse tal IBS seria composto por 3 alíquotas, federal, estadual e municipal. União, estados e municípios poderiam fixar diferentes alíquotas do imposto, mas os detalhes do texto, como eu disse agora há pouco, serão debatidos numa comissão de mérito. É o próximo passo. Por enquanto, só admissibilidade. Vera Magalhães. Isso aí, Silvio. O Congresso corre com a reforma tributária. Vejam que ela passou pela CCJ muito mais rapidamente e muito mais sem solavancos do que a reforma da Previdência. A reforma da Previdência passou de fevereiro a fim de abril, lá naquele duelo na CCJ, né? Até ter a sua admissibilidade aprovada. A reforma tributária ingressou outro dia, esse projeto que foi apresentado pelo deputado Baleia Rossi, e a partir do projeto já conhecido desde a campanha do economista Bernard Api, e passou ali num vapt-vupt. Por quê? Essa é uma operação 100% Congresso, é uma operação que nasce no Congresso, é gestada inteiramente entre Rodrigo Maia e os partidos. Então é uma orquestração entre ele, o MDB, que não é exatamente centrão, mas no final acaba sendo, e o próprio centrão, para mostrar que a Câmara tem uma pauta. A Câmara está agindo de forma propositiva também, está preocupada com a economia. O discurso, a narrativa a embalar essa tramitação tão rápida é esse. E uma concorrência clara com a reforma que estava sendo preparada no Ministério da Economia sob os auspícios do secretário da Receita, Marco Sintra. Então, agora que ela passou pela CCJ, ela pode tanto ter um rito também célere na comissão especial, e aí vai depender exclusivamente do desejo do Rodrigo Maia de apertar um pouco o parafuso dessa disputa com o Planalto, ou de distensionar as coisas. Então, eu acredito que essa decisão será tomada quando? Na semana que vem, pós-protestos. A depender da cara que esses protestos tiverem, a depender das palavras de ordem, a depender do tipo de adesão dos próceres governistas, a depender de o Rodrigo Maia sentir que a intenção é colocar de fato o Congresso para sambar numa frigideira, essa reforma tributária, não tenham dúvida, vai começar a correr, continuar correndo. A comissão especial será instalada, o relator será designado, a ZAP, e aí ela vai ser aprovada antes mesmo da reforma do Marco Sintra ingressar na Câmara, causando aí sim um embaraço para a equipe do Paulo Guedes. O Rodrigo Maia não quer fazer isso de pronto. Por quê? Porque ele se dá muito bem com o Paulo Guedes, tem sido o Paulo Guedes o seu principal interlocutor, mesmo nos momentos mais turbulentos da relação com o governo, e porque ele quer aguardar as manifestações. Tanto que, se você for ver as declarações do Baleia Rossi sobre os próximos passos, elas são todas muito vagas, né? Elas são no sentido de que a admissibilidade foi aceita e que agora vamos ver quando vamos instalar a comissão especial. Então, o rito é totalmente controlado pela presidência da Câmara e ele dependerá desses fatores. Qual é a principal diferença de mérito entre essa proposta que está avançando e a que deverá chegar à Câmara do Governo? É a questão do imposto sobre movimentação financeira, que é justamente a parte mais polêmica da proposta do Marco Sintra. Ele propõe um imposto sobre movimentação financeira que incida inclusive sobre transações em espécie e que suplante vários outros impostos. Na proposta da Câmara não há esse tipo de imposto, e os deputados estão dizendo, aí sim,
de uma maneira muito peremptória que não aceitarão nenhum tipo de CPMF, nenhum tipo de imposto sobre movimentação financeira. Então esse deverá ser o principal embate caso as duas propostas cheguem a concorrer entre si nas comissões e no plenário da Câmara. Bom, Andreasa, passo aí a bola para você. Eu tenho chamado muita atenção para o andamento desse projeto de reforma tributária, porque é claramente ponta de lança do projeto de independência, de agenda própria do parlamento, né? Isso vem muito claramente se configurando faz algum tempo. Como a Vera disse, o governo tem o seu projeto sendo costurado e a ser apresentado. O governo, no entanto, faz o seu avançar em condições de já liderar essa agenda. O que me parece ser a tendência é que a Câmara faça avançar o seu texto, inclusive na comissão especial, e que então abra um canal de diálogo diretamente com o Ministério da Economia, ou melhor, estreite esse canal de diálogo com o Ministério da Economia, convidando o Guedes a compor esse projeto, a fazer sugestões sobre esse texto, melhoras, adições a esse texto, no entanto, sendo a reforma tributária uma bandeira da Câmara, nessa ideia que é uma trilha aberta pela beligerância bolsonarista, para que o parlamento tenha uma agenda própria e crie aquilo que eu tenho chamado de parlamentarismo informal. Muito dependente, pauta econômica, muito dependente da relação entre Rodrigo Maia e Paulo Guedes, entre o presidente da Câmara e aquilo que eu chamo de governo Guedes. É o que está na ordem do dia e é como o parlamento ensaia a sua independência. Outras pautas virão. E outra manifestação de personalidade do Congresso se pode esperar especificamente quando o governo Bolsonaro resolver desdobrar, apresentar, até agora não apresentou, a sua agenda para a área de costumes. Nessa hora, o parlamento vai ser duro com o facão. Alexandre Borges. Vamos lá. Que o Brasil precisa de uma reforma tributária, é óbvio, evidente, isso não é pauta que começou hoje, o Brasil é um desastre. O brasileiro, pelos estudos que se tem acesso, gasta 153 dias por ano trabalhando só para pagar imposto. Então a gente tem uma carga tributária alta, a gente tem um sistema de impostos absurdo, um cipual de leis e regulações. Então é difícil declarar, é difícil pagar, o dinheiro cai numa caixa preta que não tem, o Brasil tem, segundo levantamentos também, o pior retorno do que se paga em relação ao que volta, né? A gente tem uma carga tributária comparável a alguns países de primeiro mundo com carga tributária alta, mas o retorno é de terceiro mundo em termos de serviços, enfim. Então o brasileiro acaba sendo bitributado, né? Ele paga muito, ele tem um péssimo retorno. E reformar o sistema tributário do Brasil não é uma questão técnica, tem impacto direto no crescimento, atração de investimento, melhoria da média salarial, do desenvolvimento, empreendedorismo, etc. Dito isso, é uma discussão que ganhou corpo já tem uns anos, né? Vamos lembrar e dar o crédito a quem merece. O MDB, na época, em 2015, lançou um documento chamado Ponte para o Futuro, que já falava de reforma da tributária e dava algumas linhas mestras para isso. Depois, o seu ex-presidente, Michel Temer, quando assume a presidência, assume falando em reforma de reforma tributária, mas acaba não conseguindo implementar, em parte por problemas internos do seu governo, em parte pelo que nós lembramos de triste memória, aquela tentativa de golpe de 17 de maio de 2017, lá com Joesley, enfim, aquela delação fajuta, que acabou paralisando o governo. De qualquer jeito, é muito importante que essa pauta retome. Agora também, e aí fica um recado pro Legislativo, quando o Legislativo tem uma pauta positiva para o país, virtuosa, importante, que vai impactar muito
positivamente no país, na vida do cidadão, o Congresso também tem que aprender a se comunicar, tem que aprender a ter o controle das narrativas e conseguir falar com a população e mostrar quando ele trabalha e quando ele está gerando resultado, porque senão ele vira, para usar a expressão que tem se usado, essa genie do país, quer dizer, que está todo mundo jogando pedra o tempo inteiro, e o Congresso, evidentemente, tem problemas, como qualquer instituição, como todos os poderes têm problemas, têm defeitos, e pode e deve ser sempre melhorado. Agora, existe também a necessidade urgente de parar com essa abordagem meramente tecnocrata que permeia muita gente, que tem uma pauta positiva econômica no Congresso, que acha que resolve, e a verdade vai por si, por geração espontânea, chegar aos ouvidos da população. Não é bem assim que funciona, não. Tem que não só se preocupar com trabalhar e para o país e avançar essas agendas importantes, mas também tem que se preocupar muito com comunicação, o que hoje é um gargalo muito sério do Congresso, e é o que se vê, inclusive, no sentimento de parte da população, uma parte dela, inclusive, que vai às ruas reclamar do Congresso, misturando pautas, algumas legítimas, algumas nem tanto, e sem ter uma noção exata de algumas coisas e algumas medidas que o Congresso toma em prol do país e que não tem a mesma repercussão do que outras onde o Congresso ou atrasa ou toma decisões que são contra o país.